Olá pessoal, aqui é o professor Maroni Beckman, professor de matemática da plataforma Gonçalves Dias, na nossa preparação aqui para o Enem dos concursos. Hoje a gente vai trabalhar o tema estatística, né, segundo vídeo, e as medidas de tendência central, a média aritmética simples e a média aritmética ponderada. Posteriormente, trabalharemos também a questão da mediana e da moda. As medidas de valores de tendência central são valores representativos, quando você deseja representar um grupo de números usando um número só, que o bem represente. Tá? Aí você usa como instrumento essas medidas. Tá? E o que é muito utilizado é a nossa média aritmética simples, é a média aritmética ponderada. Por exemplo, nas suas contas de luz ou contas de consumo de água, geralmente eles trazem a média do teu consumo durante os últimos 6 meses. Eles fazem esse tipo de inferência, para você ter uma noção de como está o seu consumo. Okay? Então, nessa aula a gente vai resolver questões e mostrar como é que se calcula uma média aritmética simples e uma média aritmética ponderada. Tá? Veja só, galera. Você tem um conjunto de dados que eu chamei aqui de x1, x2, x3, x4, né? Um conjunto de dados, números, né? E eu desejo calcular a média aritmética simples desse conjunto de dados, tá? Eu vou chamar esse valor de x barra, chamar de m, qualquer coisa. Então, como é que eu faço para calcular a média desses valores? Ora, turma, é bem simples, isso aqui não tem problema. Você vai fazer a soma, esse x barra vai ser o somatório dos seus elementos, você vai somar todos os termos que você tem, ou seja, eu vou somar o x1, mais o x2, mais o x3, mais o x4, até o seu último elemento aqui, que eu chamei de xn, certo? Esse índice aqui, ele mostra a posição desse último termo e também a quantidade de elementos que você tem. Beleza? Feito esse somatório, você vai dividir pela quantidade de elementos que você tem. Tá? Então, nesse caso, eu tenho n elementos. Então, você vai dividir por n. Pronto. O resultado dessa conta resulta na média aritmética simples desses valores que você tem. Por exemplo, tem aqui 4 números, o 10, o 13, o 15 e o 12. Vamos supor que isso aí seja a idade de um grupo de alunos. Aí eu quero saber a média de idade dessa turminha, né? Então o que você vai fazer? Vamos calcular a média. Então a média vai ser dada como? Você vai somar, fazer o somatório de todos esses elementos, somar o 10 com o 13, com o 12, com o 15. A ordem não importa, é soma. E aí você vai dividir. Por quanto que eu divido? Quantos elementos eu tenho aqui? 4. Então você vai dividir por 4. Certo? Então nós temos aqui 13 com 12 dá 25, 10 com 15 dá 25, então esse somatório dá 50. Fica 50 dividido por 4. Então você tem que essa média vai ser igual a 12,5, 12 anos e meio. Então, esse é um valor representativo. Obviamente que tem gente abaixo da média e acima da média. Quando a diferença entre o menor valor e o maior valor é pequena, que a gente chama de amplitude, a média é um bom valor representativo. Você tem que entender a função da média, que é de representar. Então, quer dizer que a média da idade desse grupo é de 12 anos e meio. Beleza? Bom, o outro tipo de média é a média ponderada. A média ponderada é quando você quer dar um valor maior a um determinado dado. Né? Muito usado aqui em avaliações. Ah, eu quero fazer uma avaliação, uma prova de português e matemática, e quero que a nota de matemática ela tenha um valor maior que a nota de português. Você pode atribuir o chamado peso. Vai entrar no peso nessa história. Então, como é que faz para calcular essa média ponderada? Então, na média ponderada, cada número ele tem um respectivo peso. Então, tem os dados, x1, x2, x3 e até um determinado xn, e cada valor desse tem um peso. O x1 tem peso P1, o x2 tem peso P2,
o X3 tem peso P3 e assim sucessivamente. Então, na média ponderada, cada número ele tem um peso. Então, nesse tipo de situação, como é que eu devo proceder para calcular essa média? Ora, vamos lá, pessoal. Aqui você vai fazer uma divisão também, assim como a média simples, só que aqui ó, você vai fazer o somatório do produto de cada elemento pelo seu respectivo peso. Ah, professor, não entendi. Vamos lá. Você vai pegar esse X1 e multiplicar pelo peso dele, que é P1. Você vai pegar o X2, multiplicar pelo peso dele, que é P2, até chegar no último elemento, que é o Xn multiplicado por Pn. Tá? Então, em cima, você faz isso. Embaixo, no denominador, você vai fazer aqui o somatório dos pesos. P1, P2, até chegar no Pn. Um exemplo numérico. Vamos supor que a pessoa fez uma prova de português e matemática e vai calcular essa média, certo? Então, o que acontece aqui? Vamos supor que a pessoa tirou 5 na prova de matemática e tirou 9 na prova de português, certo? A prova de matemática tinha peso 7 e a prova de português tinha peso 3, tinha pesos diferentes. Eu quero calcular a média dessa pessoa, a média ponderada, tá? Então, o que você vai fazer? A média, MP, vai ser igual. Você vai multiplicar o número pelo respectivo peso. 5 vezes 7, mais 9 vezes 3. E vai dividir pelo somatório dos pesos. 7 mais 3. Entendido? Bom, esse valor aqui resulta em 35, né? Esse valor resulta aqui em 27. Se você somar 35 com 27, você vai ter 62. Média ponderada, 62, dividido por 10. Certo? Então, você vai ter uma nota aqui, 6,2. Então, dessa forma, eu faço o meu cálculo de média ponderada. Perceba que se fosse uma média simples, se não tivesse os pesos, ele teria uma média melhor, né? 5 mais 9 dá 14, 14 por 2 dá 7, né? Beleza. Por que a nota dele ficou baixa, já que ele tirou o 9 na prova de português? Porque ele tirou a nota maior na prova que tinha um peso menor, certo? E tirou uma nota menor na prova que tinha um peso maior. Então, a nota baixa na prova de peso maior influenciou na questão da média. Beleza, galera? Então, agora vamos ver nos concursos como isso costuma ser abordado. Vamos para as questões. Vamos lá, galera. Então, vamos resolver as questões. Vamos ver como essa questão de média pode cair nos concursos, né? Consumo de energia elétrica nos últimos meses na casa de uma família é mostrado nas seguintes tabelas. Aí você tem o consumo de setembro até fevereiro, né? A média do consumo mensal de energia elétrica da casa dessa família de setembro de 2011 a fevereiro de 2012 é. Então, é uma questão relativamente simples, né? Você só não consegue responder se você não souber o que é uma média, né? Então, o que você vai fazer? Ele deu os valores mensais e você vai calcular a média do consumo. Você vai somar todos esses valores e dividir pela quantidade deles. Então, vou somar aqui o 292, que é do primeiro mês, somado com 284, é isso? Somado com 301, somado com 292, somado com 281 e somado com 242, que é o consumo. Aí você tem que ver quantos elementos tem. Eu tenho 6 elementos. Então, vou dividir por quanto? Vou dividir por 6, certo? Se você fizer esse somatório aí em casa com calma, você vai encontrar que essa média, então, vai ser 1.692 dividido por 6, certo? Fazendo essa divisão, você vai encontrar 221
e 82. Essa é a sua média. Veja como a questão é uma questão simples, né? Não é difícil. Então a resposta correta aí é a letra B de bola. Beleza? Então cai questões assim nos concursos, certo? Questão 2. Acidentes banais, como escorregões, quedas e tropeços, se tornaram a segunda maior causa de morte na humanidade. A tabela a seguir mostra alguns tipos de acidentes e suas incidências em milhares no ano de 2009 nos Estados Unidos. Considere os dados apresentados. A média de machucados em 2009 em milhares nos Estados Unidos foi igual a... Então, turma, vamos lá. A tabela mostra quantos acidentes que ocorreram, acidentes domésticos, vamos dizer assim, que ocorreram nos Estados Unidos, né, em determinado período. Então, a gente coloca lá, andando de cavalo 80, andando de bicicleta 400, acidente de cama 500, acidente na piscina 160, acidente no banheiro 400, jogando futebol 200. Então, ele quer saber qual é a média desses acidentes. Bem simples, o que você vai fazer? Você vai fazer o somatório deles e dividir pela quantidade deles tão somente, certo? Então, vou dividir aqui, vou somar primeiro o 80, mais o 400, mais o 500, é isso? Mais o 160, mais o 400, mais o 200, que é o último. E agora eu vou ver quantos elementos eu tenho. Tenho aqui também 6 elementos, né? Divide pela quantidade de elementos que você tem, certo? Esse somatório aqui dá 1740. 1740, que você vai dividir por 6. Essa divisão resulta em 290. Continha simples que você pode fazer com calma, certo? Então, qual é a nossa resposta aí? Letra C, de casa. Beleza? Tranquilo? Então, ninguém vai errar a questão de média aritmética aqui nos concursos. Terceira questão, turma. Descargas atmosféricas, objetos estranhos e quedas de árvores, entre outros motivos, podem gerar interrupções na rede elétrica. Em certo município, um levantamento realizado pela Companhia de Fornecimento de Energia relacionou durante 30 dias o número de interrupções na rede elétrica com o número de dias em que ocorreram. A moda e a média do número de interrupções são, respectivamente, iguais. Turma, essa é uma questão de média ponderada. Só mas eu falo na revisão que média ponderada tinha uma história de um peso, mas o peso pode ser a frequência com que o dado apresenta. Então, a frequência que um dado se apresenta, ele também funciona como peso. Então, por exemplo, aquele que é essa média ponderada, essa frequência com que o dado aparece é o seu peso. Por exemplo, 0 interrupções, aconteceu 5 vezes. Então, o peso do 0 é 5. Então, 0 vezes 5, certo? O 1, o peso dele é 6. Uma interrupção aconteceu em 6 dias, certo? 2 interrupções ocorreram em 6 dias também. Então, 2 vezes 6, ele é o peso do 2, tá? 3 interrupções ocorreram aí em 10 dias, certo? 4 interrupções aconteceram em 3 dias, certo? Isso aqui dividido por quem? Pelo somatório dos pesos. Como eu sei que o peso é a quantidade de dias, né? Eu já posso colocar o 30, mais seria o 5, mais o 6, mais o 12, né? Mais o 10, mais o 3. Certo? Então, a média ponderada, onde a frequência representa o peso, né? Então, aqui você vale 0, isso aqui vale 6, esse aqui vale 12, esse aqui vale 30, esse aqui vale 12. Então, se você fizer essa conta, a média ponderada vai ser 60 dividido por 30. Então, nós temos aí que a média ponderada é 2. Só uma história de moda, você não falou em moda. Moda é um elemento de maior frequência.
Qual o número de maior frequência? É o 3, ó. Porque o 3 apareceu em 10 dias. Em 10 dias houve 3 interrupções. Certo? Então, essa é a nossa moda. Moda é o elemento de maior frequência. Então, a média ponderada é 2 e a moda é 3. E a nossa resposta correta é a letra A de avião. Beleza? Vamos para a nossa última questão do nosso vídeo. Uma questão também envolvendo média aritmética ponderada, onde a frequência é o peso. Olha só. Uma pessoa realizou uma pesquisa com alguns alunos de uma escola, coletando suas idades e organizou esses dados no gráfico. Qual é a média das idades em ano desses alunos? Olha, agora, turma, os dados ele não colocou numa tabela, ele colocou no gráfico. Então, a gente tem que interpretar o gráfico. Ó. Perceba que no eixo horizontal você tem as idades, né? E você tem no eixo vertical as frequências. Então, por exemplo, que a gente pode extrair do gráfico. 9 anos, 6 pessoas com 9 anos. 18 anos, tem 12 pessoas com 18 anos. 27 anos, 9 pessoas com 27 anos. Então, o que acontece? Essas frequências, elas funcionam como peso na hora de você fazer o cálculo. Ele quer a média das idades. Então, vamos lá. Nossa média ponderada, ela vai ficar como? Esse 9, você vai multiplicar pelo 6. Né? O 18, você vai multiplicar pelo 12. Mais esse 27, você vai multiplicar pelo 9. E aqui você vai fazer a soma das frequências ou a soma dos pesos. Ou seja, somar o 9 mais o 18 mais o 27, que são as frequências, no caso, essas frequências funcionando como peso. Tá? Tem questões que o problema fala do peso mesmo. Ah, esse aqui tem peso tanto, peso tanto. Aqui não. Aqui a frequência tem essa mesma função, vamos dizer assim. Tá? Porque o impacto da frequência é o mesmo impacto lá do peso. Então vamos lá. 9 vezes 6 é 54. Aqui você vai ter 216. Aqui você vai ter 243. E aqui embaixo você vai ter 27, certo? Então vamos somar aqui 216 somado com 243 somado com 54, tá? Então 6 com 3 dá 9, 14 vai 1. Nós temos 1 mais 1, 2 com 4, 6. 6 com 5, 11. E aqui você tem 513, certo? Então, o que a gente vai fazer? Essa média ponderada vai ser igual a 513 dividido por 27. Né? Vai fazer a divisão do 513 com 27. Então, nesse caso aqui, você vai obter 19. Essa conta aí em casa com mais calma, você vai obter 19. Então, turma, muito cuidado quando as questões elas envolvem média, né? Porque você pode se tratar de uma média aritmética simples. Se a questão, como é que eu reconheço, professor, na hora, como é que eu reconheço se a média é simples, se a média é ponderada? Se na questão ele não fizer nenhuma informação referente à frequência com que um dado aparece, se a questão ela não traz explicitamente que aquele valor tem um determinado peso, aí você está diante de uma média aritmética simples. Tá? Agora, se a questão ela traz os dados, atribui os dados a uma frequência, ela atribui os dados a um peso, e aí você tem uma questão envolvendo média ponderada. Certo? Pode ser questões até, turma, que ele te dá a média ponderada e te pede um peso. Tá? Então tem variações em relação a esses aspectos aí, ok? Então, mas é um assunto que cai bastante nos concursos, no Enem e outros concursos aí que vocês vão fazer agora no Enem dos concursos, beleza? Então espero que tenha ajudado, espero que tenha entendido e até a próxima.